como limpar a mente, ter uma mente vazia, uma mente limpa, clara, juvenil, essencial. É uma coisa estranha de se pensar. É quase que impossível. Afinal, do que é feito a poeira mental? O que são as sujidades da mente? Palavras, pensamentos, pensamentos, palavras, um pêndulo, um pêndulo, passado, futuro, memória, imaginação, poeira, palavras. O grande lance é a gente prestar atenção em como isso tudo começa, qual é o mecanismo disso tudo. Não ficar prestando atenção exatamente nos pensamentos, nas palavras deles, mas no processo, em como as palavras surgem, brotam do vazio, né? Daqueles espaços vazios da mente. Eles brotam assim, como bolhas. E eles têm ligação com emoções. Qual é a emoção que puxa o pensamento? Porque o pensamento caminha sempre em direção que uma emoção aponta. Uma emoção inicia. Vamos prestar atenção nisso, observar isso. Sem nome para as coisas, nem mesmo para as emoções. Eu sei que as emoções todas têm nomezinhos. A gente já usou aqui no canal, inclusive, ódio, tristeza, inveja. São emoções fortes. E elas que impulsionam toda uma série de pensamentos que vão resultar em ideologias que causam até problemas seríssimos para a humanidade. Tudo baseado em emoções. Mas vamos observar essas emoções sem palavras. Puxa, mente vazia. Como? Esse como é uma pergunta bastante instantânea, né? É justamente assim que funciona. É justamente assim que funciona o pensamento. Ele é instantâneo, compulsivo, reacionário, viciante, vicioso, viciado. Não é desse tipo de análise e de observação que estamos tratando na cultura Zen a respeito de autoconhecimento. É aquela coisa meditativa, observatória, passiva, atenta, plenamente atenta. Não requer palavras, perguntas, análise, psicanálise. Não requer muito tempo, deve ser instantâneo. Será que aqueles milhões de palavras que a humanidade aprendeu ao longo da sua história pode ser simplesmente esquecida em instantes? É isso que você quer dizer? Quero dizer que o funcionamento da mente pode ser captado em instantes, imediatamente. Só que ele é muito sutil, ele não é um movimento grosseiro, reacionário como o pensamento normal. Para você entender, é como você jogar ração de peixe no açude. Os peixes vêm e mordem, né? Os peixes são os pensamentos. E o açude é antes do pensamento. Antes de você jogar a ração, aquilo ali é a mente limpa. E existe esse estado da nossa mente também. Cada floco de ração, cada peixe, cada borbulha, tudo é pensamento e reação, ideologia e emoção, tudo em movimento o tempo todo. A essência é o açude antes da ração, antes da palavra. Antes da palavra, antes da emoção. Claro que a vida vai ser sempre um movimento, mas ao mesmo tempo, algo dentro de nós é e sempre será essencial, fundamental. Não memória e não imaginação, apenas essência. A base fundamental de tudo. Dizem que isso é o uni do verso. Universo. Porque se a gente pensar sobre isso tudo, a gente vai gerar filosofia.
intelectualismo, dicionários, novas palavras, novos conceitos. Mas enquanto meditadores, a gente busca inteligência e não intelecto. Inteligência abarca o intelecto, mas ele harmoniza com as emoções. Então, inteligência seria uma harmonia intelectual e emocional. Isso é muito difícil para a maioria de nós. A maior parte do nosso dia, eu diria, estamos com problemas que resolvemos intelectualmente. Problemas emocionais que tendemos a resolver intelectualmente. Então a gente pensa em palavras, em reações. A gente pensa no que fazer e no que não fazer. E esse processo todo são os peixes comendo a ração no açude, fazendo borbulhas de amor para te encontrar. Não, nada disso. O lance aqui é muito difícil você simplesmente prestar atenção em sua mente até que ela fique paradinha, sem peixe, sem ração, sem borbulhas de amor para te encontrar, sem nada. É muito difícil. A grosso modo, isso é meditação, mas percebe que ela pode acontecer e ser treinada o tempo todo? Não simplesmente apenas quando você se senta e respira fundo e fecha os olhos e não, o tempo todo, diante de qualquer dilema da vida cotidiana, a gente pode sim procurar entender que aquilo tudo que está acontecendo tem uma essência antes da minha reação, do meu pensamento. E se eu conseguir viver a vida mais conectado com essa essência, eu vou ser mais inteligente, mais sábio, naturalmente, porque estarei conectado com o todo da situação, não com as partezinhas, não com a parte intelectual ou emocional do meu organismo e dos organismos vizinhos. Mais assertivamente, eu não estarei conectado com palavras, porque as palavras tomaram conta da nossa percepção. Elas são a poeira. As palavras, elas maximizam as experiências, distorcem. Veja só, o mundo das ideologias, dos debates, é tudo palavra. Ateísmo, crença, comunismo, patriotismo, direita, esquerda, vamos ver? É tudo um quebra-cabeça de palavras. A gente está buscando a tela vazia, a mesa vazia, não a mesa cheia de pecinhas de quebra-cabeça. Porque a gente não está experimentando a realidade da vida enquanto nos divertimos, enquanto nos entretemos com palavras de quebra-cabeça. O que é uma mente silenciosa e vazia? É uma mente sem palavras. Então, quando você estiver sozinho, procure não ter palavras para se referir a nada. Na vida cotidiana, isso é mais difícil. A gente precisa viver em dois momentos ao mesmo tempo, em várias dimensões ao mesmo tempo. Perceba que a inteligência de verdade, a sabedoria, ela vive em vários níveis ao mesmo tempo. No nível do silêncio, onde não existem palavras, e no mundo aqui fora, que as palavras são praticamente exigências do relacionamento com as pessoas. Mas você tem uma visão clara desse todo, desse mecanismo todo. Isso é o que você busca, o que a gente busca com a mente sã, com a mente em silêncio. Então a gente faz uso das palavras só lá no mundo onde elas são necessárias, não o tempo todo dentro de nós. A maior parte do tempo seria interessante que a mente ficasse limpa, realmente quieta. E não se trata nem de tempo, se trata de um estado de ser, onde as palavras brotariam com mais consciência do que apenas como reação. Assim, a nossa mente vai tranquilizando, vai se limpando, vai ficando vazia. Entenda vazia como essência, presença de espírito. É um vazio presente. Um exercício, quando você está com raiva, com ódio de alguém,
de algum político bem bacana, bem diferentão, bem personalizado, você tem ódio. Fique para você esse ódio. Engula as palavras. Não reaja. Apenas observe este sentimento dentro de você. Perceba que, como eu havia falado no início do vídeo, o pensamento se nutre desta emoção. E aí já sujou toda a tua mente. Não. Observe essa emoção. Tente entender como ela começa. Onde ela começa. Onde estava tudo calmo e aconteceu esse tumulto, esse ódio. Essa simples observação não é um porquê, um como, um aonde está, não. É simplesmente observação. Observação não é palavra, não é pergunta. É simplesmente pausa, para, olha. Só com isso as palavras se desmancham. Só com isso as palavras se desmancham. As emoções vão também se desmanchar. Só no exercício de observação. As palavras, as emoções, elas vêm como avalanches dentro de nós, né? E esse mecanismo que a gente busca dentro de nós, esse mecanismo de como isso tudo começa, qual é o princípio desse verso? O princípio desse verso é o uni. Onde está o uni dentro de nós? Ele é muito sutil. A gente fica preocupados com todas as palavras, todas as emoções, todos os comportamentos que devemos ter, as atitudes que devemos tomar mediante tanta emoção e tanto intelecto, não é? A gente fica realmente, a gente perde muita energia, né? Realmente, com todo esse, com toda essa poeira mental. E para entender o princípio de tudo, a calma, a paz, o zen, estresse, é um lance muito sutil. Não se trata de uma mesma forma de análise, não se trata de psicanálise. Embora eu tenha cursado psicanálise, eu transformei a minha psicoterapia, vamos dizer assim, em bate-papo, simplesmente bate-papo, porque eu quero conduzir-nos à essência da mente. Eu gosto muito do método dos mestres Zen, do pessoal da cultura Zen, daquilo que eu chamo de cultura Zen, que não, é instantâneo, a gente não precisa de anos de análise do teu subconsciente, nada disso, não. A gente precisa fisgar, entender o início das ondas, dos peixes, das borbulhas na sua mente. Isso acontece, pode acontecer o tempo todo, porque isso é uma realidade constante. É possível, sim, a mente aquietar-se. E não é pela psicanálise, não é pela análise, não é pela palavra, não é por esse tipo de ciência. A meditação é uma ciência interior, onde, a grosso modo, tudo é reverso. Não se trata de lupas ou telescópios ou microscópios. Se trata de uma isenção de mecanismos, uma isenção de atividades, apenas uma passividade científica. Olha só todas as palavras que o nosso ego juntou ao longo da nossa vida. O nosso nome, o nome da nossa profissão, dos nossos gostos e desgostos, do nosso comunismo, do nosso patriotismo, ateísmo, hinduísmo, budismo, cristianismo, tudo palavras. Só palavras. É preciso observar sem aquela velha maneira espertinha de aprovar ou desaprovar ou comparar. Não, apenas observar.
A nossa mente foi muito treinada também, educada, para a gente concordar ou discordar e ficar se comparando. Essas três astúcias da mente, condeno, aprovo, comparo, condeno, aprovo, comparo. Isso é uma forma da mente ficar o tempo todo trabalhando e se sujando com palavras, conceitos e emoções. Tudo bobagem, desnecessária. Porque é possível, sim, vivermos sem nada disso, usando palavras com sabedoria, com consciência, com profundidade, fazendo uso do pensamento, da memória, da imaginação, levando a vida, levando os negócios, a, a relação e tudo mais, mas sempre conectados com o coração, com o profundo. Não há outra forma de liberdade, nenhuma outra doutrina que não se conecte ao profundo vai nos trazer liberdade, porque liberdade consiste liberdade deste mecanismo. E não é necessário tanto tempo de psicanálise. Essa observação a que eu me refiro é instantânea, porque você está totalmente presente aqui e agora, totalmente disponível, eternamente e totalmente disponível. A verdade está o tempo todo dentro de você, eternamente disponível à sua espera. Até o próximo vídeo.